Então, vou apresentar um pouco o contexto de como surgiu, né, do contexto onde estamos e de como surgiu o projeto. A Mata Atlântica, então, como o Mário já falou, né, é o bioma que a gente tem hoje com uma lei federal que é específica para esse bioma, e nela está definido, então, o que seria a Mata Atlântica, né? E a Mata Atlântica vai muito além daquela floresta que a gente costuma observar ali na Serra do Mar ou nas serras, né? Ela abrange, além disso, várias outras fisionomias, né? A floresta de araucária, que tem na Serra da Mantiqueira e no sul do país, as restingas, que estão nas planícies costeiras, os brejos de altitude, os brejos interioranos, os campos de altitude, enfim, uma série de ecossistemas e de fisionomias vegetais que estão dentro do domínio da Mata Atlântica, né, do bioma Mata Atlântica, e, portanto, estão dentro do aspecto legal da lei. E a Mata Atlântica, é importante dizer que ela abriga 145 milhões de pessoas, né? Ou seja, as cidades do Brasil, elas estão no domínio da Mata Atlântica, por isso que ela é tão importante para o nosso bem-estar e para os municípios trabalharem. Então, aí alguns dados sobre a Mata Atlântica, fora a biodiversidade, né, que a gente tem, que a gente chama de hotspots de biodiversidade, é porque é um lugar que concentra uma ampla biodiversidade e, ao mesmo tempo, está muito ameaçado, né? Hoje, o Mário falou, né, a gente tem pouco mais que 12% do que a gente tinha antigamente, e muito fragmentado, quer dizer, são pequenos remanescentes de mata distribuídos pelo país, né, que antes eles ocupavam 15% do território. E a gente tem que pensar que mesmo esse pouquinho que sobrou e ela estando fragmentada, ela ainda presta aí os serviços ecossistêmicos para as pessoas, né? Então, a água, a produção da madeira, das fibras, entre outras coisas, a regulação do clima, a proteção das espécies de fauna e de flora, que são importantes. Quando a gente fala de desastres naturais, né, a Mata Atlântica ainda é fundamental para evitar deslizamentos, evitar enchentes, entre muitas outras coisas, né? Fora o nosso bem-estar psicológico, né? Se a gente pensar na nossa vida sem a floresta, né, como que seria? A gente precisa dela. E aí eu gosto muito dessa charge, né, porque a gente está num momento realmente muito importante, eu acho, de mais do que a dor que a gente está passando, né, de muitas perdas, a gente está passando por um momento de reflexão, né, o que de onde que está vindo, né, todo esse tsunami que está nos atingindo, né, porque, de fato, é um tsunami, e ele não vai parar só, né, na Covid, né, tem muitas coisas aí que estão acontecendo já, a gente já está sentindo, né, recessão econômica, as mudanças climáticas que já nos afetam, e tudo isso está muito ligado ao tsunami maior, que é o colapso da biodiversidade. A gente está chegando num ponto de não retorno se a gente não fizer nada com relação a essa perda de biodiversidade que a gente está tendo, né? A gente vai ter um colapso aí das nossas florestas, a gente já observa isso em alguns pontos da Mata Atlântica, inclusive. Então, se a gente não correr contra o tempo para refazer, né, para reflorestar e para recuperar esses ambientes naturais, a gente vai cada vez ter um problema maior. E para conservar e recuperar a Mata Atlântica, né, ou a biodiversidade como um todo, a gente precisa pensar no planejamento territorial, né? Isso é uma questão de planejamento, que a gente sabe que tem as diretrizes, metas e apoio do governo federal e dos governos estaduais, mas quem executa isso em escala local são os governos municipais.
E é por isso que é tão importante a gente trabalhar e fortalecer esses governos municipais, né? E sempre pensando que a sociedade tem que participar, tem que apoiar e tem que conhecer, porque ela só vai valorizar aquilo que ela conhece. E aí, essa figura do Plano da Mata Atlântica, como o Mário bem disse, ela veio da lei, né, da Mata Atlântica, e ela foi criada como uma forma, uma ferramenta dos municípios poderem atuar proativamente para implantar a conservação e recuperação da Mata Atlântica. E o mais importante, né, que o Mário até comentou, o plano, ele, pela lei, ele tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é uma figura fundamental dentro da política nacional de meio ambiente, né? Então, tem o CONAMA, tem os conselhos estaduais e tem os conselhos municipais, que são o fórum principal para discutir as políticas públicas no âmbito local relacionadas ao meio ambiente. Então, a gente aproveita essa ferramenta do plano para ir um pouco além da lei. A gente vai fortalecer esses conselhos para que eles não só aprovem, mas monitorem, participem das políticas públicas locais. E é com isso que a gente consegue dar sequência aí na implementação. O decreto que regulamentou a Lei da Mata Atlântica, ele trouxe aí o conteúdo mínimo desse plano, né? No seu artigo 43. Então, o conteúdo mínimo do plano é justamente ter um diagnóstico com um mapeamento dos remanescentes. Então, é um retrato de como que está a Mata Atlântica naquele município. Então, hoje eu tenho esses remanescentes de Mata Atlântica, e aí eu vou avaliar quais são os vetores de desmatamento ou destruição da Mata Atlântica hoje no município. Com base nisso, eu vou priorizar tanto as áreas que eu quero conservar ou recuperar, e as ações que eu vou promover para diminuir o desmatamento, a destruição, e conservar e recuperar a Mata Atlântica. Sempre pensando na vocação do município, né? Qual que é a vocação do município? Então, ele é um município mais rural, ele é um município que tem muita agricultura, enfim. Como que eu posso trabalhar isso para melhorar também a questão socioeconômica do município? E, de novo, ele reforça que o plano da Mata Atlântica ele pode ser elaborado em parceria com instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil, devendo ser aprovado no Conselho Municipal de Meio Ambiente, ou seja, reforça o caráter participativo desse plano. Então, assim, de forma resumida, o plano da Mata Atlântica ele vai definir objetivos específicos e metas factíveis no âmbito do município e as áreas e ações prioritárias. E aí é o município como um todo, né? Não é só o ambiente urbano, como muitas vezes o planejamento do município fica só na questão mais urbana. Ele vai além e vai pegar também as áreas rurais do município. Então, com a questão de conservar os remanescentes, aumentar a Mata Atlântica, diminuir as pressões, e aí são uma série de ações que podem ser realizadas, né, como a criação de unidade de conservação, a restauração das APPs, das reservas legais, um foco muito importante nas áreas de mananciais de abastecimento público, nas áreas verdes, arborização urbana, e, por outro lado, ele tem que conversar e coincidir com outros planos, programas, ações, leis existentes no município e na região, né? Como o próprio plano diretor do município, se tiver, ou a lei de uso do solo, o plano de bacia, o plano de manejo de unidade de conservação, trabalhar com licenciamento ambiental, as compensações, enfim, uma série de oportunidades aí que ele pode trazer, sempre pensando nas pernas que o município tem, obviamente, né? Quais são os recursos que ele tem para poder implementar as ações. E aí tem um componente muito forte, que é a questão da participação social dos conselhos, do fortalecimento da gestão, da educação ambiental, e trabalhar o máximo possível, a gente tem trabalhado com agroecologia, né? Sistemas agroflorestais, enfim, atividades que possam conciliar o impacto socioeconômico com a melhoria, a restauração da floresta.
Então, a gente está aí basicamente trabalhando com biodiversidade, serviços ecossistêmicos e soluções baseadas na natureza. A gente tem trabalhado muito com a questão da mudança do clima, aplicando a lente climática na elaboração e na implementação do Plano da Mata Atlântica, trazendo muito forte esse componente, porque a gente tem aí uma ameaça, né, uma ameaça muito forte das mudanças do clima. E tudo isso faz com que o plano ele permita a efetivação não só da legislação, mas também de compromissos internacionais, que o Brasil é signatário, como a Lei da Mata Atlântica, né, o Código Florestal. A gente tem visto que nos municípios que estão implantando as ações do Plano da Mata Atlântica, tem um viés muito forte na adequação ambiental das propriedades, então, de restauração da reserva legal e das APPs. Os planos municipais da Mata Atlântica, eles são planos locais de biodiversidade, então, portanto, eles atendem às metas de Aichi, da Convenção da Diversidade Biológica, com diferencial da sua aprovação nos conselhos municipais de meio ambiente, né? O Acordo de Paris, que a gente tem, entre outras medidas, o Brasil se comprometeu a 12 milhões de hectares de floresta, de reflorestamento, de 12 milhões de hectares da floresta até 2030. Né? Então, como que a gente vai fazer isso sem a ajuda dos municípios? E a Mata Atlântica é o principal bioma para fazer restauração. Né? Depois tem o Desafio de Bonn, Iniciativa 20 por 20, da 13ª Conferência das Partes, da COP, da CDB, que reforçou aos 12 milhões, mais 5 milhões de sistemas agrícolas integrados. Fora isso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, são vários ODS que dá para trabalhar, que são trabalhados dentro do Plano da Mata Atlântica, e agora a gente está começando aí a década da restauração de ecossistemas da ONU. Então, a gente está no 2021 a 2030, a gente está saindo na frente se a gente conseguir ter essa contribuição dos municípios. Entre os desafios e oportunidades que a gente tem para o Plano da Mata Atlântica, a gente tem aqueles desafios que são meio que padrão da gestão pública, né? Então, a gente tem os municípios que são muitos municípios na Mata Atlântica, né? Mais de 70% tem menos de 20 mil habitantes, então é uma gestão pública muitas vezes deficitária, né? Por falta de funcionário mesmo, de ter técnicos, e também a participação da sociedade civil ainda é baixa, né? A gente precisa cada vez mais ampliar essa participação da sociedade civil e ter com isso uma forma de contornar a descontinuidade das políticas públicas, porque o que a gente vê é um cenário que a gente tem no Brasil, a cada 4 anos a gente tem uma descontinuidade das políticas, né? Então, o prefeito que é eleito, ele, às vezes, descontinua as políticas que foram elaboradas pelo prefeito anterior, né? Mas a gente tem aí como oportunidades a capacitação, que a gente vem fazendo aí desde 2012, o fomento estadual, de alguns estados principalmente, das ONGs, né, em especial aí a SOS Mata Atlântica, que vem trabalhando muito com isso, o privado. Estou muito contente de novo com essa aliança com o privado. Acho que a Suzano mostrou que tem um papel já quando a gente fez o plano de concessão da Barra, e agora mais esses 30 é sensacional, né? E do apoio internacional também, que a gente tem como uma oportunidade. E fortalecer os fundos municipais, porque junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, são criados os fundos municipais de meio ambiente, e eles são, de certa forma, geridos pelo Conselho, então eles fogem um pouco do orçamento do município e podem ser uma ferramenta para implantar políticas públicas, né, em âmbito local. Então, é uma oportunidade, sim, o plano para fortalecer a gestão e governança local e fundamental para conservar a Mata Atlântica.
Aí, alguns exemplos de planos da Mata Atlântica. João Pessoa foi o primeiro, em 2011, 2010, 2011, né? E eles fizeram aí o cercamento de áreas verdes, o plantio em áreas de APP, conseguiram redirecionar projetos que tinham em áreas verdes, né? Numa restinga, por exemplo, para áreas degradadas que foram mapeadas pelo Plano da Mata Atlântica. Criaram um sistema municipal de áreas protegidas e ele foi transformado em lei em 2011. Maringá também com o Plano da Mata Atlântica, acabou alterando a lei de uso e ocupação do solo, e hoje eles têm, além dos 30 metros usuais, né, do Código Florestal de APP, eles têm mais 30 metros, né, então são 60 metros de APP, e eles fizeram um formato muito interessante que todo mundo ganha, né, eles têm lá os parques lineares, têm as APPs restauradas nos fundos de vale e um acordo com os empreendimentos dentro do plano diretor. E o IPTU verde, que também é um incentivo para as pessoas conservarem. Caxias do Sul fez o mapeamento das áreas prioritárias no perímetro urbano, fez o inventário da arborização urbana, usa várias compensações ambientais, são direcionadas ao Plano da Mata Atlântica, fez o CAR do município todo, e está associando muito o plano com as compensações que existem no município de licenciamento. Sorocaba tem a lei de sistemas de áreas protegidas, fez muitos plantios em APPs públicas, criou novas APAs e RPPNs, fez o cadastramento de nascentes via um projeto do Funbil, e o Porto Seguro ele foi o primeiro plano que incluiu a lente climática, né? Quer dizer, ele analisou a questão da mudança do clima dentro do Plano da Mata Atlântica e criou corredores ecológicos, e a gente tem agora um projeto junto com a Pronatura e a Euroclima para implantar algumas medidas de adaptação baseada em ecossistemas, que são sistemas agroflorestais em corredores ecológicos. E ele está previsto no plano diretor de Porto Seguro. Tem outros nessa situação também. Aí o de Conceição da Barra, que teve a participação da Fibra e da Suzano, na época, também levou em conta vários aspectos de mudança do clima e fez um mapeamento muito bacana, muito detalhado do município, que resultou aí no mapeamento das APPs que precisariam ser restauradas ou conservadas, para conectar as unidades de conservação que tem no município, né? Então, são vários aí os exemplos que a gente já tem, ainda bem, né? Exemplos muito positivos de planos da Mata Atlântica.